pessoas não respeitaram a minha história no clube. Sou o Thiago Franklin, aqui do canal Resenha com TF. Se você caiu por acaso neste corte, se você curtir, deixe o like e inscreva-se, porque todos os dias você encontrará cortes e entrevistas na íntegra aqui no Resenha com TF. Veja esse corte, que ele ficou bem legal. 2018 você assume o Botafogo como uma surpresa para muitos. Sim. Porque você vinha de um trabalho muito bom no 17, você vai pro principal, trabalha ali como auxiliar, se você estiver equivocado, Isso, você me corrige. 2 anos. 2 anos. Botafogo faz uma belíssima de uma Libertadores em 17. Exatamente. E o Jair vai pro Santos. Foi. E tínhamos 2 ali na linha sucessória. Um era você e outro era o Barroca. Certo. Internamente o Botafogo vai e decide que você tinha que assumir, por você já estar ali na equipe principal, já conhecer os jogadores, você vai e entra. E naquele momento que você chega, você já tinha vários torcedores que duvidavam. O que é normal, né? Que era normal. Você virou muito meme jovem. naquela época ali. Sim. Aí teve até um meme que Felipe feliz, Felipe triste, não sei o normal. que, não sei o que. Era colocado ali. Coisa de torcedor que a gente sabe como que eles são. E acontecem 2 fatos. O primeiro é que o Botafogo não estreia bem no Campeonato Carioca, 2-2. Português. Contra a Portuguesa. O Jefferson até falha num gol ali no começo do jogo. O Botafogo consegue buscar o resultado. Um empate 2-2. E vem o jogo contra a Aparecidense. Isso, a eliminação na Copa do Brasil, que você faz pela primeira vez uma mudança tática no time, colocando uma linha de 3 e colocando o Pimpão como era uma linha de 5. Uma linha de 5 e o Pimpão era um ala pela direita, se é o que eu posso colocar. Não, foi o Arnaldo. Foi o Arnaldo na verdade, e o Pimpão tava na linha frente. João Paulo, Pimpão e mais um atacante que agora eu não lembro. Os 3 na frente. A gente até começa ganhando o jogo de 1-0. Mas era... O Botafogo tem a chance de fazer o segundo, que o Pimpão perde um gol feito. E depois ele é expulso. E a gente toma o segundo gol logo depois da expulsão do Pimpão. Assim, a Copa do Brasil depois... Porque ali acho que foi o primeiro ano jogo era o empate. Daquele jeito, né? Sim. Daquele formato. E você vê aí na sequência dos anos que acontece e tem acontecido muito. Porque é um jogo só, você tá jogando fora de quase casa. Foi eliminado, né? Vai acontecer todo ano. Porque é um jogo só, fora de casa, é muito dinheiro. Então, assim... O contexto desse jogo fora de casa, né? Se você perder uma partida, tá eliminado, realmente traz esse equilíbrio que a CBF busca, né, para essa competição. Mas houveram outras zebras como aquela e nesse decorrer dos anos aí, e foi isso que aconteceu. Mas ali, até aquele momento, o time até estava melhorando. Invicto. Estava melhorando, mas tinha essa insegurança, essas dúvidas em relação ao meu trabalho, que é normal, Thiago. Não tem mágoa nenhum, pelo contrário. Eu fui profissionalizado como atleta no Botafogo em 1997. Eu ainda estava nos juniores e fiz o meu primeiro contrato profissional. E fui profissionalizado como treinador de futebol no Botafogo. Então, assim, não tem mágoa nenhuma. Pelo contrário, foi uma experiência rica, né, de aprendizado, e que eu sabia que estava rompendo o meu processo da base, né? Tava rompendo aquela coisa de treinador de base e treinador profissional, tanto que eu continuei minha carreira no profissional. Não queria voltar para a base, tive outros convites, mas não. Ali eu sabia do tamanho da dificuldade, pelo contexto do clube, mudança de diretoria, mudança de elenco, foram embora muitos jogadores. Aquela base foi toda embora. Bruno Silva saiu, Vitor Luiz saiu. A gente teve que construir 10 dias de pré-temporada, então você pega a Portuguesa no primeiro jogo, treinando desde novembro, e aí você tem a recuperação do Jefferson, tem jogadores ali com 10 dias só de pré-temporada. A dificuldade era enorme e um treinador jovem começando. Então, é normal essas coisas, faz parte, não tem mágoa nenhuma. É só essa relação minha que com o tempo eu fui aprendendo a relacionar. O que você teria feito diferente ali, em relação a essa relação com a diretoria? Tá mais próximo desde o início, sabe? De mais reuniões, de passar o que estava sendo construído, o tipo de trabalho, para que eles pudessem entender mais o que eu estava produzindo no dia a dia. E não aquela coisa de só encontrar nos jogos, né? E depende do resultado, aí ver rede social, que o dirigente vê, e muito. Ver rede social, aí ver torcida criticando, ver todo esse ambiente de dúvida por causa do treinador jovem, né? E do contexto também da equipe, que era uma equipe nova naquele momento do Botafogo. Então tudo isso acaba ajudando, né, para uma queda precoce assim e natural. Felipe, sempre existiu essa dúvida, acho que a melhor pessoa para falar isso é você. Sim. Você foi
já chega naquele jogo contra o Flamengo demitido? Sim. Você já estava demitido Sim, ali? sim. Você não foi demitido no vestiário? Não, e os jogadores sabiam também. E como foi a reação dos jogadores e a sua reação em relação a dirigir o time naquele jogo contra o Ser Flamengo? profissional. Botei o time que tinha... A base que tinha classificado no primeiro turno. Houveram pressões de conselheiros, diretores, e eu falei, não, vai o time que eu acho que é melhor pro clube, que fez o processo para classificar o clube para a semifinal, e vamos ver se a gente ganha. Mas o ambiente já estava corrompido, vamos dizer assim, porque os jogadores sabiam que eu não seria mais o treinador, independente do resultado, e o treinador também. Então fica aquela coisa que todos foram profissionais, mas é diferente. E os atletas com vocês, com você ali naquele momento? Eles falaram, pô, professor, não dirige, não fala. Não fala, respeita. Nem mas o Jefferson, sabiam, por exemplo, os que era... principais sabiam. Os líderes sabiam e aí acaba passando para os demais, porque eu fiquei sabendo. Então, eu fiquei sabendo, os líderes ficaram sabendo. Mas você ficou sabendo na hora do jogo, antes do jogo? Não, antes da viagem. Nós fomos para Volta Redonda um dia antes e já sabia que não seria o treinador do Botafogo depois. Mas te deu vontade, assim, de, por exemplo, cara, não vou dirigir, tô demitido? Não, o Botafogo é maior do que tudo isso, Thiago. Ainda mais comigo. Então, assim, sempre pensei nos clubes que eu trabalhei. E o Botafogo, então... É um sentimento de coração, né? Nunca pedi para ir embora. Minto. Nunca desisti de clube nenhum. Eu já houve clubes que, né, outros clubes pagaram multa e me levaram, como no América eu fui pro Red Bull Bragantino, o Red Bull foi lá, pagou a multa e me levou. Eu estava no Guarani bem, aliás, foi uma escolha errada a carreira, e veio o Cruzeiro, pagou a multa e me levou. O único clube que eu paguei a multa para sair, mesmo assim paguei, e foi por motivos de um compromisso que eu tinha assumido com o presidente do Náutico na temporada anterior, que se eu saísse do Remo eu ia para lá, acabei indo para Chapecoense, ele depois me cobrou, e eu achei que naquele momento eu ia ser campeão pernambucano, ia ter condição de o acesso na Série B, principalmente pelos meus trabalhos na Série B, que sempre foram muito bons. E aí acabou que não aconteceu. Antes da final contra o Retrô, ele me manda embora e eu não sou campeão pernambucano só pela final, mas fiz o processo até a semifinal. Mas por que ele te mandou embora antes da final? Aí são outras coisas do futebol que a gente... Vou voltando ao Botafogo. Isso é surreal. Voltando ao Botafogo. Isso é bizarro. Voltando ao Botafogo, eu não ia nunca pedir para sair. Nunca. Eu já passei dificuldade, já vi sendo fritado em alguns clubes, que é normal. No futebol brasileiro, o dirigente não tem motivo para te tirar, ele arruma. Isso acontece. Então, assim, eu já vi muitas situações de prejudicar em logística, prejudicar imprensa, colocar alguma notícia na imprensa que não é verdadeira para minar o trabalho. Isso acontece, mas e você consegue enxergar, porque você não está há pouco tempo no futebol, né? Atleta, mais treinador, mas nunca peço para sair por causa dessas coisas. Prefiro lutar até o final e fazer o meu trabalho de maneira digna até o final. Foi o que eu fiz ali no Botafogo. Preparei o jogo, fiz pré-eleição, tudo normal, e queria ganhar o jogo, principalmente do Flamengo. Com certeza. Clássico. Com certeza. Queria ganhar o jogo, né? Deixar o time na final da Taça Guanabara na época. Queria. Ô Felipe, mas existiu uma situação naquela época de que você ficaria no clube? Sim. Isso chegou a ser proposto pra você Não. ou você não quis? Não, de maneira correta não, Thiago. É isso que a gente comenta, né? Que às vezes sai na imprensa e o torcedor lê algumas coisas que, na verdade, por não ter essa proximidade, o tratamento da minha saída depois do jogo do Flamengo foi muito ruim. Muito ruim. As pessoas não respeitaram a minha história no clube e trataram de uma maneira muito ruim. Até pelo trabalho da base que eu tinha feito, tudo que a base começa a mudar em 2013. Eu chego em 2013, a gente constrói junto com o Freeland, gerente, junto com o Mauricinho, que era treinador da outra categoria, do Sub-17. Então a gente tem a gestão do Freeland do Sub-17 para baixo, que o treinador do 17 era o Mauricinho, o treinador do 15 era o Felipe, né, que tá te falando, e outros treinadores, 14, 13, enfim. E ali a gente tinha reuniões semanais para construir uma base forte, metodologia de trabalho, de tudo, e eu ajudei muito, porque a metodologia que estava sendo implantada é a que eu aprendi a fazer, jogando na Europa, estudando, enfim.
Então, eu tinha a prática e ali foi construída a teórica dentro do clube. E aí a gente vai mudando. Vai batendo Flamengo, vai batendo Vasco na categoria de base. Quando eu cheguei no Sub-15, por exemplo, era sexto, sétimo colocado da Taça Guanabara, nem classificou para as semifinais da Taça Guanabara. Comigo na Taça Rio já bateu final contra o Flamengo, nós perdemos nos pênaltis, mas jogo igual. Então, assim, você sair de sétimo e para brigar contra o Flamengo na final... Não, já começa a revelar jogadores. Já começa a revelar jogador. Te falei de uma geração que foram vários, né? O Luiz Henrique mais rápido, mais Matheus Fernandes, o goleiro, o Diego Loureiro, Fernando, enfim. Então todo esse processo e mais a identificação com o clube, né? Eu gosto do Botafogo, amo o Botafogo, assim, de coração. Então, assim, tudo isso, na hora que foi chamado para conversar, ó, vem aqui pra gente conversar, não foi respeitado. Você acha que pelo Anderson Barros não ter te contratado, ele já ter chegado e teu nome já ter sido escolhido, esse também foi um ponto determinante para você ter sido demitido com 40 dias? Ele não ter te protegido, te blindado, como por exemplo, um ano depois ele blinda o Barroca durante um bom tempo? Você acha que existiu isso? Com certeza, com certeza. Mas além desses fatores, é essa aproximação não só com o Anderson, com o pessoal acima, eu deveria ter feito, entendeu? Hoje com certeza... Com Noronha, com o Mufarrege. Com Noronha, com o presidente, que eles entendessem mais e que não ficasse esse degrau, né? Essa distância, porque é como se o Anderson tivesse entre o presidente e o diretor com o treinador. E aí, como não me conhecia, não conhecia meu trabalho dentro do clube, o Anderson não protegeu, não blindou e talvez não se envolveu tanto com esse treinador como deveria. Mas isso não vem a caso. Eu acho que houve a eliminação, era um treinador jovem, que estava começando e tinha essa insegurança do ambiente, da torcida... Gesto normal dentro do futebol brasileiro, assim como foram com... Mas sabe qual que é o... assim, entrando nessa parte que você tá falando e eu começo a lembrar, a comparar, o Botafogo demite um técnico jovem. Sim. E contrata um técnico jovem. Sem experiência também, que era no caso o Alberto, que chega pro teu lugar. Já tinha um trabalho no Palmeiras, né? Mas entrava mais anos como auxiliar, né? Como auxiliar, mas também era um técnico que era uma aposta naquele momento. Mas uma aposta mais com um pouquinho mais de bagagem, talvez. Mais de bagagem, isso. Um pouquinho mais de bagagem. É questão de relação, talvez, Thiago. É o que eu tô te falando e o que você tá percebendo, né? Assim, era um momento frágil meu, porque tá iniciando a carreira normal. Vários treinadores aí que assumem interinamente, você vê a dificuldade que é de permanecer, né? De sustentar. Acontece com um monte. E essa falta também de habilidade de você estar próximo das pessoas que vão tomar decisão em cima de você. E primeira balançada, eliminação, tira. Então, assim, você tem que criar uma relação de confiança, não tem como. E isso não foi criado, talvez também pela tapagem assim, do Anderson naquele momento, né, a falta de experiência minha, a muita experiência dele, foi um processo mais rápido do que poderia ter sido. Você falou que teve como... E esse time é campeão estadual. E faz parte desse processo também, porque ele chega, 30 dias depois ganha a Taça Rio e é campeão logo depois. Então, assim, tinha trabalho, né? Era um momento conturbado, houve uma eliminação marcante, mas tinha um trabalho.